Boa tarde. Gente, é assim, estamos mais uma vez aqui na nossa aula virtual e a vida continua, vamos continuar o assunto. Como programado, hoje nós vamos ver coesão textual, tá? Só que eu vou focar essa coesão sobretudo no tipo informativo. Aí você, Lilian, eu já estou cansada desse tipo informativo, toda vez é só ele. É porque, gente, é o tipo que a UPE foca, tá? É o tipo que ela pede para vocês do seriado 1. Mas vamos embora. A maior dúvida quando a gente fala de coesão textual, a maior dúvida que rola para os alunos é: coerência é a mesma coisa que a coesão textual? A resposta é não. Coesão é uma coisa e coerência é outra coisa. Qual seria a diferença? Vê, quando a gente fala de coesão, a gente está falando de algo mais relacionado à estrutura do teu texto. Então, a palavra que você usa, um conectivo, um pronome, uma retomada que você faz. Isso é a parte da coesão do teu texto. Quando a gente fala de coerência, a gente fala sobre o sentido do teu texto. Então, o texto, ele pode ter, por exemplo, coerência, ele tem um sentido, a gente consegue entender o que é que ele quer dizer, o sentido dele, interpretar, mas a gente não tem nele uma coesão, tá? Não é comum que isso aconteça. O comum é que o texto ele tenha coesão e coerência. Na tua redação, por exemplo, você precisa escrever de maneira coesa, ou seja, você precisa escrever com coesão e também com coerência, tem que ter um sentido. E aí, muita gente se pergunta: como é que eu tenho um texto que ele não vai ter coesão, mas ele tem coerência? Vamos ver? Esse texto tem um circuito fechado que eu sempre gosto de trazer para vocês. E esse daí, ele já é outro texto, ele é mais curtinho, que é o circuito fechado é feito só com substantivo. Esse aí é só verbo. Como se conjuga um empresário? Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou, orientou, controlou, advertiu, chegou, desceu, subiu, entrou, cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, ganhou, lucrou, lesou, explorou, escondeu, burlou, safou-se. Comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, associou-se, vendeu-se, entregou, sacou, depositou, despachou, repreendeu, suspendeu, demitiu, negou, explorou, desconfiou, vigiou, ordenou, telefonou, despachou, esperou, chegou, vendeu, lucrou, lesou, demitiu, convocou, elogiou, bolinou, estimulou, beijou, convidou, saiu, chegou, despiu-se, abraçou, deitou-se, mexeu, gemeu, fungou, babou, antecipou, frustrou, virou-se, relaxou-se, envergonhou-se, presenteou, saiu, despiu-se, dirigiu-se, chegou, beijou, negou, lamentou, justificou-se, dormiu, roncou, sonhou, sobressaltou-se, acordou, preocupou-se, temeu, suou, ansiou, tentou, despertou, insistiu, irritou-se, temeu, levantou, apanhou, rasgou, engoliu, bebeu, rasgou, engoliu, bebeu, dormiu, acordou, levantou-se, aprontou-se. Vejam, observe que o texto inteiro ele foi feito só por verbos. Então, eu tenho verbo, ponto, verbo, ponto, verbo, ponto. Vejam que a gente tem só verbos, quer dizer que não tem uma coesão, mas tem coerência porque, veja, você consegue interpretar o sentido do texto? O que é que
O texto quis nos falar, com essa organização de palavra, aparentemente são vários verbos organizados de maneira amontoadas, né, um atrás do outro, sem ter uma ligação. Só que a forma como ele é organizado, os verbos escolhidos, como ele é posto, a gente consegue perceber uma série de ação. É uma narrativa. Ele está contando uma historinha, ele está trazendo aí uma rotina, o dia de um empresário. Aí, como se conjuga um empresário? Aí, veja, pelo texto, essa visão do empresário, ela é positiva ou negativa? Negativa. Veja que existe aí um estereótipo muito pesado, muito negativo do que é ser um empresário. Se a gente for perceber, ele abraça, beija alguém e sai, né? Então, aparentemente, ele é casado. E aí vai para o trabalho, tem uma série de compromissos, faz um monte de coisa. E aí tem a parte ganhou, lucrou. Aí lesou, explorou, escondeu, burlou. Veja que é uma série de atitudes corruptas, né? Lesar, explorar, esconder, burlar. Veja a impressão que se cria em torno do que é ser um empresário, né? Depois diz que safou-se. Depois veja que safou-se, comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, aí associou-se, vendeu-se. Veja, vendeu-se, a gente também tem aí algo corrupto, entregou, sacou, depositou, despachou. E em outro momento a gente percebe uma traição aí quando fala primeiro convoca, então por convocar, veja que não é o chamar, é o convocar. Cadê? Deixa eu ver se eu acho para mostrar. Convocou, veja, então provavelmente era uma funcionária, né? E aí convocou, elogiou, então convocou, chegou na sala, elogiou, bulinou, estimulou, beijou, convidou. Então veja que aqui tem uma série de atitudes mais eróticas, né? Bulinou, estimulou, beijou, convidou. Convidou para onde? Fica o subentendido. Aí a gente vai entender quando fala que saiu, chegou, despiu-se. Será que foi em casa? Abraçou, deitou-se, mexeu, gemeu, fungou, babou. Veja a série de atos de ação que a gente consegue imaginar o que está sendo feito ali, né? Antecipou, o frustrou. Fica aí a interrogação de por que essa frustração, né? Ele frustrou alguém, virou-se, relaxou, se envergonhou-se. Por que também se envergonhou? Então, veja que não há nada que faça a coesão. Não há conectivos, não há pronomes, só tem verbos. Mas tem coerência? Tem sentido? Tem sentido? Tem. Então, é um texto que ele não tem coesão, porque a estrutura dele não é bem elaborada, não é complexa. Só são verbos, né, um atrás do outro. Mas tem coerência, porque tem sentido. Então, coesão é estrutura, coerência é sentido, tá certo? E ainda chega em casa, acordou, cadê? Chegou, aí beijou, negou. Negou o quê? Provavelmente a esposa desconfiou de alguma traição, né? Negou, lamentou, justificou-se, dormiu, roncou, sonhou. Então, veja que houve até uma DRzinha quando ele chegou em casa. E depois o remorso, né, que não deixou ele dormir direito. E aí, a gente tem, quando a gente fala de coesão, galera, nós vamos ter dois tipos de coesão, tá? Aqui, em nível didático, a gente vai trabalhar com dois tipos de coesão. A coesão referencial, que é aquela coesão que faz referência. E a coesão sequencial, que é uma coesão que trabalha com sequência. Vamos entender cada uma delas. Vê, como já diz referencial, ela faz referência. Então, é algum nome, alguma expressão que faz referência a uma palavra, a uma expressão, a uma ideia do texto. Então, quando eu falo assim, João
adoeceu. Talento zero, viu, gente? Para escrever aqui. Ponto. Ele não vai trabalhar. Ninguém vai mais, né? Ele não vai trabalhar. Esse ele aqui, ele tá fazendo referência a João. Então, isso aqui é uma coesão referencial, porque está fazendo referência a outro elemento do texto. Essa é a nossa coesão referencial. Quando eu tenho uma expressão que ela faz referência a outra expressão ou palavra do texto, tá certo? É a nossa coesão referencial. Já a nossa coesão sequencial, a gente fala da coesão sequencial quando ela colabora para fazer uma sequência. Para ter essa sequência, gente, ela vai usar conectivos. Então, aqueles conectivos, por exemplo, que a tua professora de redação pede para você botar na redação, e às vezes você fica sem entender que conectivos são esses. Então, são conectivos que eles podem ter várias ideias. Eles podem ter uma ideia de oposição, por exemplo, o porém, o mais, o contudo, todavia, entretanto, no entanto. Pode ter um sentido de uma conclusão, logo, assim, portanto, desse modo, dessa forma. Enfim, os conectivos, eles fazem parte do que a gente chama de coesão sequencial. Então, coesão referencial tem a ver com referência, fazer referência a partes, a elementos do texto. E a coesão sequencial tem a ver com os conectivos que eu utilizo no meu texto para estabelecer relações de sentido. Por exemplo, a nossa coesão por referência, os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Os alunos do terceiro ano foram acompanhados pelos professores da escola. Gente, vê que chato, que cansativo essa repetição de os alunos do terceiro ano, os alunos do terceiro ano. Então, a coesão, ela nos ajuda a evitar esse tipo de repetição aqui. Tá vendo? Então, por exemplo, eu botaria o eles. O aluno do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Vejam que aqui eu tenho uma coesão referencial. Aqui eu tenho uma repetição de palavras, tá? Aí vejam. Se vocês observarem, eu comecei aqui o texto com esse quebra-cabeça aqui para falar de coesão textual. Por que, Lilian? Por que escolhesse aí esse quebra-cabeça? É o seguinte, observem que provavelmente em algum momento da tua vida, se você teve infância, você já brincou de quebra-cabeça. E aí você vai lembrar que quando você tentava encaixar alguma peçazinha que ela ficava mal encaixada, você encaixava, por exemplo, era um desenho de uma boneca, aí você pegava o pé da boneca e botava na parte onde era a cabeça. Veja que isso atrapalha o sentido, o desenho do teu quebra-cabeça, que era a boneca. Então, o quebra-cabeça, todas as peças têm que estar bem encaixadazinha, bem bonitinho, tudo bem relacionado. A coesão textual, ela funciona exatamente dessa forma. Tem que estar tudo bem encaixadinho. Um conectivo, por exemplo, mal estabelecido, vai atrapalhar no sentido do todo. Então, uma coesão mal... Desculpa, gente, eu engasguei. Uma coesão mal feita, ela pode atrapalhar na coerência do teu texto, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma frase que vamos encontrar tanto a coesão referencial quanto a coesão sequencial. Maria saiu de casa para ir ao supermercado, mas estava chovendo. Veja que tem uma ideia de oposição porque ela estava saindo de casa, mas estava chovendo, atrapalhou. Então, foi uma quebra de expectativa. Então, retornou. Esse então tem um sentido de conclusão, assim como o então, o logo, assim, o portanto. Retornou ao seu quarto. Vejam, esse quarto é o quarto de Maria.
Então, esse seu está fazendo referência a que esse seu não é um conectivo, tá, gente? É um pronome que está fazendo referência a Maria. Então, vejam, eu vou marcar de azul a coesão sequencial. E vou marcar de vermelho a referencial, tá? Para pegar o guarda-chuva, esse para, ele também tem aí uma coesão, que é um conectivo de finalidade, ele indica uma finalidade. Então, ele é sequencial. Já esse o qual, pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta, ele está retomando um termo do texto. Que termo é esse? Guarda-chuva. Então, ele é referencial. Então, os pronomes, eles funcionam demais como elementos coesivos, tá? Pode ser os pronomes possessivos, como esse aí, seu quarto. Pode ser o pronome relativo, como esse, o qual. Pode ser os pronomes pessoais, como ele, eles, elas, enfim. Observem que um conectivo mal colocado vai causar um estranhamento na coerência do texto. Quando eu falo, por exemplo, fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável porque eu não estou doente. Gente, me digam uma coisa. Faz sentido eu falar que pelo fato de eu estar doente, eu não estar doente, o médico me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável? Não. Espera-se esse tipo de recomendação para quem está doente. Então, o porquê não é uma explicação. Existe aqui uma quebra de expectativa. Então, não funciona o porquê. Esse porquê só funcionaria se no lugar desse não estou doente, eu tivesse estou doente. Então, fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável porque eu estou doente. Já nesse segundo, eu tenho fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, apesar de eu não estar doente. Perfeito. Porque esse apesar, ele indica quebra de expectativa. É o apesar, é o no entanto, é o embora, é o entretanto. Todos eles funcionam com essa ideia de quebra de expectativa, tá? Vê essa frase aí, vê. Curiosidade: papagaios não falam, apenas imitam sons. Os papagaios não conseguem se comunicar com as pessoas, mas são capazes de imitar sons. Vê, eu marquei de vermelho os referenciais e os verdes os sequenciais. Vejam que aqui eu tenho papagaios e depois eu retomo com esses sons. Deixa eu botar outra coisinha, né? Os papagaios não conseguem se comunicar com as pessoas, mas são capazes. Veja, quem é que são capazes? Os papagaios. Vejam que aqui houve uma omissão do termo papagaios. Então, deveria ser: os papagaios não conseguem se comunicar com as pessoas, mas os papagaios são capazes de imitações. Vocês percebem que fica desagradável essa repetição. Um texto com muita repetição, ele fica cansativo, ele fica chato. Então, existem estratégias de coesão para evitar esse tipo de repetição. Por isso que aí foi utilizado o que a gente chama de elipse, que seria a omissão de um termo. No caso, está omisso aí, está omitido o termo papagaios, tá certo? Então, Lilian, quer dizer que um verbo, quando ele faz referência a um elemento que já foi dito, mas esse elemento está implícito, isso também é coesão? Sim, a coesão ela pode acontecer também pela elipse, tá certo? E aí, a gente tem esse mais aqui, que dá uma ideia de oposição, porque diz que, primeiro ele diz que os papagaios eles não conseguem se comunicar com as pessoas,
mas eles conseguem imitações. Então, esse mais é uma quebra de expectativa. Eles não fazem uma coisa, mas fazem outra, tá? Então, esse mais, ele serve como essa oposição, essa quebra de expectativa. Eu não estudei, mas tirei nota boa. Veja que é uma quebra de expectativa, porque quando nós estudamos, a gente já espera que ele vale, né? A nota baixa. Ou não. Tem gente que não, né? Que se ilude até o final. A estrutura do bico e da língua permite a reprodução do que ouvem, como palavras e assovio. Ouvem, quem ouvem também, papagaios. Então, mais uma vez, a gente tem aí essa elipse, tá? Como palavras e assobios. Aí, vê, gente. Eu separei aqui o Word pra gente, para eu poder mostrar para vocês o seguinte. Esse como, ele pode ter vários sentidos, ele pode aparecer em vários sentidos. Ele pode aparecer com o sentido de comparação, ele pode aparecer como conformativa, ele pode aparecer como, já disse comparação, comparativa, causal, a câmera tava caindo. Comparativa, causal, então conformativa. Eu tenho uma ideia de conformidade quando eu falo o seguinte. Diminuiu um pouquinho, ficou grande. Quando eu falo o seguinte, ele agiu como seu pai agiria. Vejam que aqui eu estou comparando a forma como ele agiu, a forma como o pai dele agiria. Então, por isso que é uma comparativa. É o como que está fazendo essa ideia de comparar. A conformativa, quando eu falo, como disse Paulo Freire, a educação deve ser libertadora. Vejam que esse como, ele tem o mesmo sentido com, de acordo com, segundo Paulo Freire, conforme Paulo Freire. Então, essa ideia de conformidade, então, é a nossa conformativa. Vejam que foi o mesmo elemento coesivo, como e como, mas ele mudou a frase e mudou o sentido, tá? Então, essa história de decorar conectivo não é uma boa estratégia, gente. Eu tenho que entender qual é o sentido que ele tem, que ele toma naquele contexto ali, tá certo? Na causal, como já diz, dá uma ideia de causa. Então, quando eu falo assim, como... Vou botar roxinho. Como choveu muito, alagou a minha rua. Vejam que aqui eu já tenho uma causa para alagar a rua, foi chover muito. Vejam que o mesmo elemento, ele teve sentidos diferentes, tá? Então, cuidado com essa história de decorar. Nesse caso, esse como, ele aparece já com outro sentido, que é o sentido de exemplificação. Então, eu posso ter também esse como com uma exemplificação. Estão vendo como o sentido ele é muito rico, ele pode mudar muito. Então, eu gostaria de fazer coisas diferentes. Como sair e viajar. Vejam que esse sair e viajar é exemplo, são exemplos de coisas diferentes que eu gostaria de fazer. Então, funciona como uma exemplificação. Da mesma forma aqui, como palavras e assobios. Eu estou trazendo exemplos, palavras e assobios, tá?
Isso é possível. Veja que isso, ele está retomando toda essa estrutura aqui, ó. Permitir a reprodução de palavras que ouvem, né? Isso é possível porque, então, aqui também seria referencial, porque eu estou trazendo uma explicação de por que é possível. Essas aves, aí vê, gente, essas aves aqui tá fazendo referência a papagaios. É o que a gente chama de hiperônimos. Aí eu vou precisar que você lembre agora de quando você estudou conjunto lá em matemática, que o professor falou que existe o conjunto maior. Dentro do conjunto maior, eu tenho outro menor, que pode ter também outro, e dentro dele outro, e dentro dele outro e outro. Aí vê, o que seria esse conceito de hiperônimo e hiponônimo? Veja, vamos fingir que esse conjunto maior é o conjunto da comida. Esse conjunto da comida, vejam que quando a gente pensa em comida, nós podemos pensar em um monte de tipo de comida. A gente pode pensar em massa, a gente pode pensar em fruta. Fruta é um tipo de comida? É. A gente pode pensar em carne. Aí vejam, dentro do universo de comida, eu tenho dois, eu trouxe dois aqui, que foi fruta e carne. Dentro do universo de fruta, eu tenho banana, por exemplo. E dentro do universo de banana, eu tenho vários tipos de banana. Eu tenho banana comprida, eu tenho banana nanica, eu tenho banana, enfim. Então, esse maior aqui, ele vai ser o que a gente chama de hiperônimo, hiper, maior. A comida vai ser hiperônimo de fruta, que é hiperônimo também de carne, é hiperônimo de banana, é hiperônimo de tudo, porque é o conjunto maior. E fruta é hiponônimo em relação à comida, mas vai ser hiperônimo em relação ao conjunto que está dentro dele. Então, o que está dentro, ele vai ser sempre hipo em relação ao que está fora. E o que está... então, esse daqui, ele está dentro, então ele é hipo em relação à comida, mas ele é hiper em relação ao que está dentro dele. Então, é aquela ideia de conjunto matemático. Então, veja que aves, eu tenho vários tipos de aves. Dentre esses vários tipos, eu tenho os papagaios. Então, essas aves é hiperônimo, tá certo? De papagaios. Aqui, mais uma vez, vou botar aqui. Aqui, mais uma vez, a gente tem a omissão, né? Os papagaios escutam. Para que dar uma ideia de finalidade? O bicho, gente, dá ideia de também papagaios. E veja que aí também é o hiperônimo. Eu tenho vários tipos de bicho, então ele é maior do que o termo papagaios. Animal silvestre também é hiperônimo. Isso é considerado legal quando é a ideia de tempo, tá? Então, vejam que os que estão de verde são os nossos conectivos e os que estão de vermelho são os nossos referentes, tá? A nossa coesão referencial. E aí, a coesão referencial, gente, elas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ser vistas como anáfora ou catáfora, ou seja, a coesão anafórica ou a coesão catafórica. Cuidado, que eu sei que existe uma figura de linguagem que se chama anáfora, mas a anáfora que a gente está falando aqui não é a anáfora da figura de linguagem, a gente está falando da anáfora da coesão, tá? Que é quando você traz aqui, faz referência a um termo que estava antes. Então, tá vendo esse nome anáfora? Olhe para ele agora. Tá vendo esse A aqui? Eu preciso que você associe a antes, a uma coisa que foi dita anteriormente. Então, por exemplo, a veterinária já vacinou 40 cães hoje. Ela já está cansada. Ela faz referência a que termo?
A veterinária. Veterinária tá antes ou depois do ela? Antes. Então, aí é uma coesão anafórica, é anáfora, tá certo? Porque eu tô fazendo referência a um termo que estava antes. Já a catáfora, gente, faz referência a um termo que ainda vai ser dito, ainda vai ser mencionado. Então, para fazer um bolo, por favor, compre isto. Isto o quê? Tá em alguma informação atrás? Não. O isto é farinha, açúcar, ovo e leite. Então, esse isto faz referência ao elemento que está dito depois. Então, é o que a gente chama de coesão catafórica, porque vem depois. Anafórica, porque veio antes. A de anafórica, de antes. E aí, como eu disse a vocês, a sequencial trabalha com os conectivos. E aí, esses conectivos, a gente tem aí alguns exemplos, pode ser o exemplo de adição, de oposição, afirmação, igualdade, exclusão, enumeração, explicação, conclusão e continuação. Esses são alguns exemplos. Mas aí, eu vou trazer aqui para vocês outros. Quero que vocês lembrem do que vocês viram nas aulas de gramática, das orações coordenadas, que eu sei que muita gente não gosta, mas aí vamos fazer uma revisãozinha bem rápida. Eu gosto de botar uma frasezinha para o pessoal decorar, que é assim, ó. 3ACE, 3 amigos com ebola. Então, 3 amigos com ebola. Quer dizer que eu tenho 3A, C e depois o E. Esse primeiro A, ele indica aditiva. Esse segundo A, adversativa. Esse terceiro A, alternativa. C de conclusiva. E de explicativa. Então, os conectivos, eles podem aparecer quando nas coordenadas com esses sentidos aqui. Então, como a gente viu aqui no slide, essa ideia de adição, elas podem aparecer. Além disso, também vale lembrar. Então, vou botar aqui alguns para vocês. Além disso, também, ademais. Nas adversativas, a gente vai ter uma ideia de oposição, tá certo, gente? Então, essa oposição, ela vai pelo porém, pelo mais, pelo contudo, todavia, entretanto. A alternativa é o nosso ou, até o ou quer, seja, seja. A conclusiva, ela dá uma ideia de conclusão, então é o portanto. É o logo, é o assim, já venho falando disso desde o começo da aula, né? Alguns exemplos de conclusiva. Essas são as nossas coordenadas, os 3 amigos com ebola. E, por último, a nossa explicativa, que pode ser o nosso pois, o nosso porquê, o nosso porquanto. Agora, a gente tem ainda algo que a gente chama de as nossas adverbiais, que seriam 6 crianças têm pais felizes ou 6 caras têm pés feridos. Vejam que são 6 C, gente. Então, às vezes o pessoal chora um pouquinho aí para decorar, mas vamos embora. Foram quantos já? 6, aí T, P, F. Tem pais felizes. O primeiro C, quero que você lembre da causal. O segundo C, eu quero que você lembre da consecutiva. Terceiro, concessiva, conformativa, condicional, comparativa.
T de temporal, P de proporcional, F de final. Aqui eu já tenho até a causal, não? Exemplo de causal, vou até copiar, ó, botar aqui. Tenho aqui também exemplo da consecutiva. Ah, tenho não. Tenho da conformativa. Vejam, a consecutiva, ela vai ser a mesma ideia que a causa. A causa, ela vai ter essa ideia de causa, a causa aqui, e a consequência. Na consecutiva, eu também vou ter uma oração indicando a causa e a outra consequência. Então, como choveu muito é a nossa causa, alagou a minha rua é a nossa consequência. Qual é a diferença das duas? Que quando ela é causal, a conjunção vai estar na causa. Quando ela for consecutiva, a conjunção vai estar na consecutiva. Então, por exemplo, choveu tanto que alagou a minha rua. Esse tanto que vai ser o nosso conectivo que indica consequência. Vejam que eu tenho causa e consequência. Mas como o conectivo está na consequência, aí ela vai ser classificada como consecutiva, tá? Exemplos de conectivos. De modo que, de forma que, tanto que. Concessiva, gente, ela vai ser a mesma ideia de oposição que a gente viu aqui na adversativa. Essa mesma ideia de quebra de expectativa, eu estudei muito, mas não alcancei meus objetivos, é uma ideia de oposição, de quebra de expectativa. Aí você pode perguntar, Lilian, e qual vai ser a diferença da adversativa para a concessiva? Os conectivos. Esses conectivos aqui, eles são mais básicos, digamos assim, no sentido de a oração ela não é tão complexa, ela não precisa sofrer muitas alterações. Vai ser diferente, por exemplo, da concessiva, quando eu tenho o embora, o mesmo que, o apesar de. Então, vê a diferença. Deixa eu botar aqui para vocês analisarem. Quando eu falo assim, ó. Eu acordei cedo, mas me atrasei. Vejam que esse mais ele é mais simples, então ele é um conectivo da adversativa. Já o da concessiva vai ser o embora, o mesmo que, o apesar de. Então, eu poderia usar a mesma frase. Eu acordei, embora eu tenha acordado cedo, eu me atrasei. Vejam que esse embora, ele torna um pouco mais complexa até a construção da frase. Eu não poderia ter dito, embora eu acordei cedo. Eu teria que botar, embora tenha acordado, tá? Então, aqui seria um conectivo da concessiva. Então, qual é a diferença? Só os conectivos, tá certo? Só os conectivos. Condicional vai dar uma condição para fazer alguma coisa. É o se, é o caso, é o contanto. A comparativa dá uma ideia de comparação, assim como, tanto quanto. A temporal dá a ideia de tempo. É o desde, é o quando, é o ao. Proporcional, ideia de proporção, à medida que, a proporção que. E na final dá uma ideia de finalidade, então, a fim de, com o objetivo de.
O para que é muito usado com a finalidade, então tá aí os nossos conectivos, tá? E aí aqui foi um exemplo de uma notícia bem atual, foi colocada agora, acho que foi de segunda, de ontem ou foi de domingo, peguei para vocês, que vê o título: Praias e Parque do Recife tem aumento de movimentação, apesar do decreto de isolamento social. Vê a quebra de expectativa, gente. E o apesar de ter um decreto que diga que é necessário um isolamento social, aumentou a movimentação do Parque das Praias. É uma quebra de expectativa, obviamente, tá? Então, esse apesar seria a nossa coesão sequencial, que indica essa quebra de expectativa, essa oposição. O para evitar, a determinação faz parte da série de medidas para evitar a propagação da Covid-19, dá uma ideia de finalidade, também que dá uma ideia de adição, eu estou somando ideias. Aí eu vou botar aqui para vocês duas questões para a gente resolver, tá? Indique as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Esse como ele tem uma ideia de quê? Vejam que aqui eu tenho uma causa e aqui eu tenho uma consequência. Então, ele tem uma ideia de causa, que pode ser, então, ou A, ou C, ou E, né? Eu já descarto as outras. Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. Veja que aqui, esse porquê, ele vai ter uma ideia de... Eu estou trazendo o quê? Eu estou explicando por que eu não consegui apresentar o trabalho, tá? A consequência de estar... O fato de estar nervosa levou à consequência de não conseguir apresentar o trabalho. Então, dá uma ideia de causa. Eita, estão empatados, né? Terceiro, os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. Ou seja, a gente eles vão ter essas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. Então, vejam que a gente tem um se, exceto se isso acontecer, é uma condição. Se eles usarem de violência, não terão. Então, aqui a gente tem uma condição. Opa! Estava doente, mas foi trabalhar. Ou a oposição, a quebra de expectativa. Ele estava doente, mas mesmo doente ela foi. Então, esse mais aí, ele dá uma ideia de oposição. Achamos o nosso gabarito. Mas vamos ver o outro, se é mesmo comparação. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. Eu estou comparando... Claro, eu estou comparando a realidade dos brasileiros de trabalhadores com a dos norte-americanos. É comparação? É sim. Portanto, o nosso gabarito é a de amorzinho, tá bom? E para terminar, nós temos aí esse trecho de um texto. Uma noite daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras de cabeça baixa levavam um lenço ao rosto e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio. O vocábulo em negrito faz referência a uma palavra já enunciada no texto. Então, se já foi enunciada, é anáfora, não é catáfora, é anáfora a de antes. Essa palavra que se refere ao vocábulo lis é soluços, B, páginas, C, senhoras, D, momentos. Então, os soluços que rompiam os soluços vão romper os soluços? Não. Os soluços que rompiam as páginas? Também não. Os soluços que rompiam-lhes o seio. O seio foi da página? Não. Foi o seio de quem, gente? Das senhoras. Então, esse lis, ele está fazendo uma referência às senhoras. Então, na UPE, é muito comum que se cobre dessa forma, de botar um elemento e você identificar que ele faz referência ao texto, tá certo? Então, é a nossa letra C de coração, ok, gente?
É isso. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Estou aqui à disposição. Um cheiro no coração. Continuem estudando. Se cuidem, não saiam de casa. Aproveitem esse tempo também um pouquinho para curtir mais a sua família, as pessoas que estão perto de vocês e contem conosco, tá certo? Cheiro.